Oi, gente. E aí, vocês estão bem? Espero que sim. Prontos para a parte 2 do capítulo 14, a descoberta da ignorância? Bom, na parte um, né, a gente viu que o homem finalmente se descobriu capaz, né, de adquirir novas habilidades e novos conhecimentos e percebeu que existe um universo a ser descoberto ainda, né? Por isso que a descoberta da ignorância, como já dizia Sócrates, né? Só sei que nada sei. E isso é real, porque perto do tanto de coisas que temos ainda a descobrir, a saber, a compreender, a gente não sabe de nada, né? Mas se você está chegando aqui, agora neste canal, eu sou Rosângela Carvalho e o objetivo deste canal é compartilhar conhecimento por meio da leitura. E a nossa leitura atual é esta daqui, ó, Sapiens, uma breve história da humanidade. E eu vivo, né, aqui nesse trecho, vai falar sobre os dilemas científicos, né, um dilema científico de vou investir o dinheiro aonde, né, em qual pesquisa científica. E eu vivo um dilema toda semana pensando, qual trecho vou destacar para ler para os meus inscritos do canal, né? O que é mais relevante para eles nesse momento? Então, é importante que vocês saibam que sempre cada vídeo que eu faço é pensando naquilo que é mais importante, que vai fazer uma diferença de eu ler para vocês ou não, mas é a minha leitura, né? Então, se a ideia do canal é despertar essa vontade de ler mais. Então, se vocês fizerem uma leitura na íntegra do livro, pode ser que vocês destaquem outros trechos. Vocês podem pensar, nossa, a Rô destacou esse, mas eu teria lido esse. Então, é sempre importante, né, pensar que cada vídeo tem aí cerca de 25, 24 minutos toda semana, mas o livro tem mais de 400 páginas. Nós estamos chegando aqui no quarto final do livro, né? Nós estamos na cerca de 270 páginas, esse capítulo que eu tô lendo para vocês agora. Então, é um livro longo, é um livro extenso, né? Tem muita informação, tem muita coisa interessante. Então, toda semana eu seleciono aquilo que eu acho mais relevante trazer para vocês. E continuando, né, voltando aqui ao nosso tema principal, que é a descoberta da ignorância, o trecho seguinte é o ideal de progresso, né? Então, o homem descobriu que pode resolver problemas que antes eram considerados insolúveis, né? Até então. E aí eu vou ler já o primeiro trechinho para vocês. No entanto, considerava-se impossível que o conhecimento humano fosse capaz de superar os problemas fundamentais do mundo. Se até mesmo Maomé, Jesus, Buda e Confúcio, que sabiam tudo o que há para saber, foram incapazes de abolir a fome, a doença, a pobreza e a guerra do mundo, como poderíamos esperar fazer isso, né? Como nós, réis mortais, poderíamos fazer isso, né? Mas a verdade é que, à exceção da doença, hoje em dia, né, a fome e a fome, a guerra e a pobreza, elas podem ser erradicadas, porque elas são fruto do egoísmo e da ganância dos homens. Então, hoje em dia, a gente já tem recursos suficientes para que isso fosse erradicado, se nós tivéssemos uma humanidade colaborativa e cooperativa, e não competitiva e egoísta, como a gente tem hoje, né? Então, isso já poderia ser sanado, e a ciência poderia se dedicar somente à cura das doenças, né? Porque realmente as doenças ainda não se tem a cura para todas as doenças que a gente conhece, e não se tem explicação, assim, né? De como elas surgem, e elas também não escolhem se é rico ou se é pobre, elas despertam, né? As doenças acontecem com qualquer ser humano, né? Haja visto o momento que a gente está vivendo, que é a pandemia, né? Nós ainda estamos em meio à pandemia do Covid 2019. Se você está assistindo esse vídeo aí daqui a alguns anos, né? Eu estou gravando ele em outubro de 2021. E nós estamos em meio à pandemia. E dessa pandemia, desde o início dela lá em março de 2020, já morreram mais de 600 mil pessoas aqui no Brasil, e morreram ricos e pobres. Lógico que morreram muito mais pobres do que ricos, sim. Mas a doença, ela não é seletiva. Ela pega em qualquer pessoa. Ela não escolhe uma camada específica, vou matar toda
essa camada social. Não, ela pega todas as camadas sociais. É que, devido a outras condições, né, devido à pobreza, a gente acaba sendo mais exposto do que outras pessoas às doenças. Essa é a questão. Então, ele fala sobre isso. E outra questão que a ciência trata também é a questão da morte, né? Aí ele tem um outro trecho que ele traz aqui que chama o Projeto Gilgamesh. Esse eu vou ler para vocês na íntegra porque é bem interessante, porque até 500 anos atrás a gente sempre tentou dar um sentido para o significado da morte, mas a gente nunca tentou solucionar a morte. Aí eu vou ler esse trecho para vocês, porque é uma daquelas historinhas que eu adoro me transportar, né, para onde ela está ocorrendo, e eu espero que vocês também estejam gostando disso. Então vou ler para vocês na íntegra. De todos os problemas visivelmente insolúveis da humanidade, um continuou sendo mais intrigante, interessante e importante: o problema da morte propriamente dita. As mentes mais brilhantes estavam ocupadas dando significado à morte e não tentando fugir dela. Esse é o tema do mito mais antigo a chegar até nós, o mito de Gilgamesh, da antiga Suméria. Seu herói é o homem mais forte e mais capaz em todo o mundo, o rei Gilgamesh de Uruk, que poderia vencer qualquer batalha. Um dia, o melhor amigo de Gilgamesh, Enkidu, morreu. Gilgamesh se sentou ao lado do corpo e o observou por muitos dias, até que viu um verme saindo da narina do seu amigo. Nesse momento, Gilgamesh foi tomado por um grande horror e decidiu que jamais morreria. De algum modo, ele encontraria uma forma de derrotar a morte. Então, Gilgamesh empreendeu uma jornada até o fim do universo, matando leões, enfrentando homens e escorpiões e encontrando seu caminho até o submundo. E lá ele destruiu as misteriosas coisas de pedra de Ushanabe, o balseiro do Rio dos Mortos, e encontrou Utnapishtim, o último dos sobreviventes da inundação primordial. Mas Gilgamesh fracassou em sua busca. Ele voltou para casa de mãos vazias, mortal como sempre, mas com um novo conhecimento. Gilgamesh aprendeu que quando criaram o homem, os deuses estipularam que a morte é seu destino inevitável e que o homem precisa aprender a conviver com isso. Então, alguns estudos que eu tenho feito, né, sobre essa questão da morte, que a gente sempre quer renegar, não quer falar sobre ela, é a gente compreender que a gente morre um pouquinho todo dia, né? Quando a gente fala que é um dia a mais que a gente viveu, é um dia a menos para se viver. Então, se a gente fizer esse diálogo diário com a morte e pensar que cada dia que a gente está vivendo, a gente está fazendo o melhor possível, a gente vai ficando mais amiga da morte. Quando ela chegar, a gente vai acompanhá-la com mais tranquilidade. Isso é o que eu penso, tá, gente? Não precisa levar ao pé da letra tudo o que eu penso, mas é assim que eu encaro a morte. Os discípulos do progresso não partilham dessa atitude derrotista. Para os homens da ciência, a morte não é um destino inevitável, mas meramente um problema técnico. O principal projeto da revolução científica é dar à humanidade vida eterna. Então, o que acontece? Os cientistas de hoje, eles acreditam, né, que a gente pode chegar, né, a viver muito mais do que a gente vive, né? Vou ler um trechinho logo mais para vocês, aí vocês vão ver a definição que ele traz, né, nesse livro. Então, mesmo que a derrota da morte ela pareça ainda distante para a gente, nós não podemos renegar a evolução que já se teve, né, em relação à ciência, porque lá em 1200, 1300, as pessoas morriam de coisas que hoje em dia são corriqueiras. Então, ele traz aqui, né, um ferimento de flecha no ombro, ele causava a morte, porque não existiam antibióticos, então a ferida inflamava e a pessoa morria.
Ou o caso do rei Eduardo e da rainha Leonor, que viveram ali entre 1200 e 1300, e eles tiveram 16 filhos, e só um homem chegou à idade adulta para se tornar rei. Então eu vou ler aqui um trechinho para vocês também desse fato aqui que eu achei também um tanto quanto inusitado. Em outras palavras, Leonor fez 16 tentativas até cumprir a missão mais fundamental de uma rainha inglesa: proporcionar um herdeiro ao marido. A mãe de Eduardo II deve ter sido uma mulher de paciência e fortaleza excepcionais. Já não se pode dizer o mesmo da mulher que Eduardo escolheu como esposa. Isabela da França, ela mandou assassiná-lo quando ele tinha 43 anos. Então, enquanto Leonor, né, teve 16 filhos até que o seu Eduardo II se tornasse rei, né, porque ela teve algumas filhas que chegaram à idade adulta, mas na época da monarquia, naquela época a monarquia só admitia, né, que assumisse o reino um homem. Então ela levou esse tempo, e já o marido a esposa que o Eduardo escolheu, o matou aos 43 anos. Então, né, temos mulheres e mulheres, homens e homens, né, bons e ruins de todos os lados. E aí, continuando essa questão, né, então alguns pesquisadores sérios sugerem que por volta de 2050, alguns humanos terão se tornado amortais. Não imortais, porque ainda poderiam morrer em decorrência de algum acidente, mas amortais, o que significa que na ausência de um trauma fatal, suas vidas poderiam ser indefinidamente estendidas. Então, essa questão aqui do amortais, ele traz em um outro livro dele, que é sequência desse do Sapiens, que ele chamou de Homo Deus, tá? Então, quando a gente terminar essa leitura do Sapiens, eu vou colocar ele em votação para ver se vocês vão querer, porque eu também ainda não li o Homo Deus, continuar, né, com o Yuval Harari, ou se a gente vai mudar de foco, de leitura, né? A gente está caminhando aí para o quarto final do livro, então a gente já tem que começar a pensar qual será a nossa próxima leitura nesse canal, né? Então vocês podem já ir pensando se vocês vão querer continuar com o Yuval Harari, né, e ouvir a leitura do Homo Deus, ou se a gente pode mudar de assunto, e aí vocês podem até sugerir nos comentários se tem algum livro aí que vocês gostam, que vocês gostariam de saber um pouco mais, de repente se eu tiver ele aqui, a gente pode ler juntos, tá bom? Vai pensando aí. Mas, continuando aqui, né? Então, ele fala, né? Quanto tempo vai levar isso? A gente não sabe, né? Esse projeto de Gilgamesh para chegar. Eles têm essa ideia aí de 2050, mas nada está garantido, tá? A ciência continua em evolução, mas a gente não sabe se realmente vai chegar a esse ponto aí de sermos amortais ou não. E aí ele traz uma outra questão. Quem são os padrinhos da ciência? Quem é que financia a ciência? Lembra que lá no começo, né, na parte 1, no começo desse capítulo, a gente tem lá o ciclo da ciência, né, que é o financiamento, pesquisa, descoberta. Então a gente precisa, a ciência ela custa caro. Então quem financia a ciência? E aí ele vai trazer, e isso vai ser o próximo capítulo, o casamento da ciência com o império e depois com o capitalismo. Então ele fala que a ciência ela representa sempre uma questão ideológica, política, social. Então, para a gente entender como que a gente chegou a esse ponto que a gente chegou, não basta apenas estudar as pesquisas científicas, é preciso entender o contexto econômico, político, sociológico da época, né, que houve aquela descoberta de quando fizeram a primeira bomba atômica, ou de quando o homem pisou na Lua, por que o homem chegou até a Lua. Então, não é simplesmente fazer o percurso científico histórico, mas sim o contexto histórico como um todo para entender isso. E aí, como a ciência custa dinheiro, existem os dilemas científicos. Qual projeto vai ser investido dinheiro? E aí ele traz um dilema aqui, ele conta ele traz 2 exemplos, né, do que seria um dilema. Então, existe uma bolsa de $1 milhão para uma pesquisa científica com as vacas. Um biólogo apresenta o seguinte problema: eu quero estudar as doenças dos úberes da vaca, alguma coisa assim, gente, a pronúncia, né? Úberes da vaca, porque isso diminui 10% da produção de leite das vacas. E uma outra bióloga, ela traz a questão seguinte: eu quero estudar a saúde mental das vacas para entender
o quanto elas sofrem quando elas são separadas do bezerro para que elas possam dar o leite, né, a ordenha, mas para a produção leiteira e não para o seu filho. Qual projeto vocês acham que vai ser financiado? O da bióloga que está preocupada com a saúde mental das vacas ou do biólogo que está preocupado com a redução de 10% do leite? Entende? Então é essa questão que o autor traz aqui, que a ciência ela é financiada por aquilo que dá mais lucro ou por aquilo que vai dar uma condição política. Lembra que conhecimento também é poder? Mas se essa mesma bióloga ela vem com esse mesmo projeto falando sobre a saúde mental da vaca e estudando isso, ela pode trazer um aumento de produção de 10% no leite, de repente o projeto dela pode ser aprovado. Então, é essa balança que tem que ter, que a gente tem que ter noção disso, né? Porque os cientistas em si, eles se movimentam pela curiosidade. Isso é fato. Eles não necessariamente estão preocupados com a questão política, social e econômica. Não necessariamente. Pode ser que sim, pode ser que não. Eles são mais movidos pela curiosidade em si do que por essas questões. Só que como eles precisam de financiamento, então eles se colocam à disposição da onde tem o dinheiro. Né? Então, às vezes a gente tem aí, ele até levanta uma questão, né? Durante um período foi estudado como se desenvolver lá a bomba atômica, mas não foi investido nada em como é a psicologia infantil, de como a criança de 0 a 3 anos ela adquire 80% do que ela vai levar para o resto da vida. Como a primeira infância forma a personalidade da criança. Né? Então, isso não foi investido dinheiro nisso. E hoje a gente sabe que se a gente não cuidar bem dessa criança, do 0 aos 6 anos, a gente não garante os adultos que nós vamos ter no futuro, de que personalidade essa criança vai ter, como que ela vai lidar no mundo. Será que ela vai continuar competitiva como os adultos que a gente vê hoje? Né? Ou ela vai ter uma visão mais global, mais generalizada e mais cooperativa? Então, a gente depende do que a gente está vivendo hoje para garantir o nosso futuro. Só que a ciência ela tem sido financiada pelo quê? Pelo capitalismo, pelo liberalismo. Então, a tendência de se manter esse status quo, né, essa forma que a gente vive, é muito grande. Então, eu vou ler aqui o último trechinho para a gente fechar esse capítulo. E aí vocês ficam aí pensando sobre isso, né? Como que em algum momento a ciência pode ser refém das questões econômicas e políticas, né? Não necessariamente só das descobertas que ela poderia vir a fazer e dos problemas que ela poderia vir a solucionar. A ciência é incapaz de estabelecer suas próprias prioridades. Também é incapaz de determinar o que fazer com suas descobertas. Por exemplo, de uma perspectiva puramente científica, não está claro o que devemos fazer com a nossa compreensão cada vez maior da genética. Devemos usar esse conhecimento para curar o câncer? Para criar uma raça de super-homens geneticamente modificados? Ou para criar vacas leiteiras com úberes extra grandes? Não se sabe, né? É óbvio que um governo liberal, um governo comunista, um governo nazista e uma corporação capitalista usariam a mesma descoberta científica com objetivos completamente diferentes. Não há uma razão científica para preferir um uso em detrimento de outro. Então, você entende como que, dependendo do governo que estiver lá, a mesma descoberta científica ela pode ter diferentes formas, né? A gente viu lá na parte 1, né, a descoberta da pólvora. A pólvora ela foi inventada pelos chineses para fazer fogos de artifício. E só 6 anos depois ela virou armamento. Né? 600 anos depois ela virou armamento. Então, não necessariamente uma descoberta ela é feita para causar o mal, mas vai depender de quem a descobriu, de que uso vai ser feito dela. Aí, continuando. Em suma, a pesquisa científica só pode florescer se aliada a alguma religião ou ideologia. A ideologia justifica os custos da pesquisa. Em troca, a ideologia influencia a agenda científica e determina o que fazer com as descobertas.
Daí decorre que, para compreender como a humanidade chegou a Alamogordo e a Lua, não há uma série de destinos alternativos, não é suficiente fazer um levantamento das conquistas de físicos, biólogos e sociólogos. Precisamos levar em consideração as formas ideológicas, políticas e econômicas que definem a física, a biologia e a sociologia, empurrando-as em certas direções e negligenciando outras. Então, essa é a grande questão, né? Por que a gente está estudando aí, procurando chegar em Marte, né? Tem gente procurando chegar em Marte e a gente não está procurando viver melhor no nosso planeta, cuidar melhor do nosso planeta. Será que os bilionários estão pensando aí numa rota de fuga se o nosso planeta ficar insustentável? Vocês sabem que há vários filmes que fazem isso, né? Que o planeta vai explodir e você tem uma rota de fuga, né? Haja visto o Superman, né? Um exemplo que a gente conhece. O planeta dele explodiu e ele veio parar aqui na Terra. Então, será que é esse o plano de descobrir vida em Marte, de ver se Marte é habitável? Porque o nosso planeta está se tornando insustentável? Então, essas são as questões da ciência e essa é a importância da ciência. Veja só como a ciência faz diferença na nossa vida. Né? Se a gente tiver mesmo o objetivo de melhorar a qualidade de vida, a gente precisa da ciência. Né? Fiquem aí com esses pensamentos. Semana que vem tem mais, e na semana que vem vai falar sobre isso, né? O casamento da ciência com o império. O capítulo 15 vai trazer como que isso aconteceu. E os próximos 2 capítulos vai falar isso, né? O casamento da ciência com o império e depois a influência do capitalismo sobre a ciência. Então ele vai aprofundar um pouco mais do que ele trouxe agora aqui no finalzinho desse capítulo. Espero vocês lá. Um beijo e ótima semana para todo mundo.